Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deles é o amor. 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. Oremos. Santo Deus e Pai que estás nos céus, nos encontramos em Tua presença mais uma vez, te damos graças pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por nós. Te agradecemos pelo dia e por estes momentos que vamos estudar a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo esteja presente na mente e no coração de cada um de nós, nos ajudando a entendermos a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa também todos os que estudam conosco, dê vitórias nas lutas, nos problemas que enfrentam. Tu conheces cada pedido que nos é enviado, cada situação que vivem e as necessidades que têm. Confiamos em Ti, de que Tu estás trabalhando em cada caso e concedendo bênçãos e vitórias. Abençoe especialmente Marinete Rodrigues. Ela pede pelo filho que tem 16 anos, está em depressão. Tenha misericórdia desse filho da nossa irmã Marinete. Abençoe também Jardileide Silva. Ela pede também pelo esposo Cláudio, pela filha Beatriz e também pelo genro Júnior. Queres abençoar Ana Assis, Maria Arleide Carvalho, e também ela pede especialmente pelo esposo, que vai passar por uma cirurgia. Abençoe Lenita Malvar e todos os nomes que ela cita pedindo orações. Colocamos em Tuas mãos e aguardamos, Pai, as Tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Durante essa semana nós estamos estudando o capítulo 13 de 1 Coríntios, capítulo do amor, como nós conhecemos. E aqui nesse capítulo vem falando a respeito de como nós cristãos deveremos viver, especialmente com relação aos nossos dons que Deus nos concede. Todos os dons precisam ser exercidos com amor. Não adianta nada falarmos línguas se não tivermos amor, se profetizamos, mas não temos amor, e se temos o dom de curar, o dom de milagres, enfim, não importa qual seja o dom, tem que ser feito com amor. E até aqui, essa semana, nós aprendemos que o amor ele é paciente, o amor ele é bondoso, ele é alegre, o amor ele é resiliente, ele é confiante, o amor ele é esperançoso, o amor é perseverante, porque Jesus é isso tudo. Tudo está centralizado em Jesus. Jesus é amor. Como diz 1 João 4,8, Deus é amor. E Jesus é Deus. Então, o desejo de Paulo, quando escreveu essa carta aos Coríntios, era que eles pudessem imitar a Jesus nas suas qualidades, no amor, na bondade, na paciência, na alegria, na resiliência. Era o desejo de Paulo e é também o desejo de Paulo para nós hoje. Deus ele quer que nós tenhamos paciência, que nós amemos o nosso semelhante, que nós sejamos bondosos, que nós sejamos resilientes, esperançosos, perseverantes. Agora, Paulo, ele apresenta aqui também, em 1 Coríntios 13, aquelas características negativas, né? Ele diz que o amor, ele não é invejoso, não é vanglorioso, ele não é orgulhoso, o amor não é grosseiro, não é egoísta. Agora, se nós tirarmos essa palavra não aqui desse 1 Coríntios 13, quando Paulo escreveu, se nós tirarmos essa palavra não antes de inveja, de vanglória, vejam a situação que os coríntios estavam vivendo. Eles eram invejosos, eles eram vangloriosos, eles eram orgulhosos, eles eram grosseiros, egoístas, irritadiços e atentos aos erros alheios. Essa era a condição dos coríntios. Por isso que Paulo escreveu: o amor não é invejoso. Por quê? Porque eles tinham inveja daqueles que tinham determinados dons e eles não tinham. Aqueles que tinham certos dons se achavam vangloriosos, né? Se exaltavam a si mesmos, eram orgulhosos, grosseiros. Vejam, Paulo, ele coloca aqui esses verbos que ele cita de acordo com a situação que o povo lá em Corinto estava vivendo, os irmãos da igreja. Então, os coríntios, eles tinham muito a aprender, e nós também temos muita coisa a aprender na Bíblia. E depois, então, que Paulo descreve o que o amor é,
que nós estudamos aqui essa semana, e também o que o amor não é, Paulo, ele conclui essa sessão destacando o caráter permanente do amor. E isso ele faz para estimular a prática do amor genuíno. Paulo, ele diz que um dia as profecias, elas não vão ser mais necessárias. Um dia nós iremos falar só uma língua, não haverá diferentes nações, não haverá diferença de língua de um país para o outro. Todos nós falaremos a mesma língua, então não haverá mais necessidade do dom de línguas. E sabemos que o conhecimento humano é limitado, o conhecimento humano é falho. E esse conhecimento limitado e falho vai dar lugar a um conhecimento novo de Deus. Os dons espirituais que Paulo cita aqui em 1 Coríntios 13, eles irão cessar, irão terminar apenas quando o propósito para o qual existem for plenamente cumprido. O amor, diz Paulo em 1 Coríntios 13:8, jamais acaba. E do mesmo modo, quando Cristo voltar, a fé, ela vai dar lugar àquilo que é real, àquilo que nós vamos ver, porque hoje nós cremos pela fé, não por vista. Então Paulo diz aqui em 2 Coríntios capítulo 5, no verso 7, Paulo ele escreveu: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então vai chegar um dia, quando Jesus voltar, a fé não vai ter mais necessidade. Por quê? Porque vai dar lugar àquilo que nós vamos ver, o nosso Senhor Jesus. E também a esperança que nós temos da breve volta de Jesus, ela não vai mais existir. Por quê? Porque se tornará uma realidade. Jesus ele vai voltar. Paulo, em Romanos capítulo 8, e no verso 24, Paulo diz: recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Então, a esperança também ela vai durar até quando Jesus voltar. Então vejam, Paulo ele termina 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, 3 coisas na verdade permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. O amor jamais acaba. O amor vai existir por toda a eternidade. Ele é de eternidade a eternidade, assim como Deus é. Por quê? Porque Deus é amor. Então nós viveremos eternamente em amor, na presença de um Deus de amor e em amor uns para com os outros, quando nós estivermos nos céus durante 1000 anos e depois a eternidade aqui neste novo céu e nova terra. Então o amor, ele vai permanecer como emblema do caráter do nosso Deus. Ainda assim, em certo sentido, a fé e a esperança também permanecerão para sempre. A fé como experiência da salvação e a esperança como anseio e expectativa por novas alegrias e por novo conhecimento na nova terra. Quando nós estivermos nos céus e depois aqui na nova terra, nós vamos estar cada vez aprendendo mais, tendo mais conhecimento. Muitas coisas que hoje nós apenas imaginamos e não conhecemos mesmo, iremos conhecer na eternidade. Então, nós passaremos a eternidade aprendendo sempre coisas novas e também vivendo o amor de Deus que vai durar para sempre conosco. Nós lembramos que muito em breve nós iremos contemplar o nosso Senhor Jesus face a face. Paulo diz aqui em 1 Coríntios 13, verso 2, agora vemos de modo imperfeito como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Então hoje nós temos um pálido reflexo daquilo que nós vamos ver e conhecer lá nos céus. É apenas, nós imaginamos palidamente, mas no céu nós iremos realmente conhecer tudo plenamente como é. Por quê? Porque nós teremos em nós, então,
a eternidade, nós teremos um corpo espiritual, um corpo incorruptível e pronto para receber e conhecer tudo aquilo que Deus tem para nos revelar. E isso nós estaremos durante a eternidade, conhecendo cada vez mais o amor que Deus tem por cada um de nós. Então, a fé, a esperança e o amor, que diz aqui o apóstolo Paulo, representa a plenitude da vida cristã no Espírito, e por isso foi mencionado com frequência entre os cristãos. Paulo escreveu isso aos Romanos, aos Gálatas, aos Efésios. O amor é o maior deles. Afinal, é a única virtude usada para descrever a própria natureza de Deus. Como eu disse para vocês, 1 João 4,8, Deus é amor. Irmãos, Deus, Ele está aguardando que nós vivamos em amor uns para com os outros. Somos pecadores, somos falhos, somos fracos, mas Deus, Ele nos ama. E Deus, Ele quer restaurar em nós a sua imagem, a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele quer que nós imitemos a Jesus, assim como Jesus era amoroso, paciente, bondoso, alegre, confiante, esperançoso, perseverante. Eram as qualidades que Jesus tinha enquanto esteve aqui na terra. E então, Deus, Ele deseja que nós imitemos o nosso Senhor Jesus. Eu sei que para muitos não é fácil. Alguns têm certas dificuldades em aceitar determinados fatos que acontecem e então pensa que é impossível ser transformado, mas não. Quando nós buscamos a presença do Espírito Santo em nossa vida, quando nós clamamos para que o Espírito Santo nos transforme e nós nos colocamos nas mãos dele, assim como o barro na mão do oleiro, ele vai fazendo aquele vaso, de repente o vaso estraga, ele começa a moldar e fazer um outro vaso. Assim Deus quer fazer conosco, um novo ser, uma nova criatura. É claro que, mesmo sendo nova criatura, nós vamos ainda ter essa tendência que nós temos dentro de nós, que é a tendência má, a tendência pecaminosa. Somente quando Jesus voltar, que nós o contemplarmos face a face, aí nós seremos transformados. Aí sim nós não teremos mais essa tendência pecaminosa. Nós iremos ter um corpo incorruptível e nós então seremos semelhante a Jesus, assim como Ele é. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a permanecermos firmes na fé e na esperança do nosso breve encontro com o Senhor Jesus, e que nos esforcemos para viver em amor uns para com os outros, perdoando as faltas uns dos outros, para que nós possamos receber o nosso Senhor Jesus quando Ele vier nos buscar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para concluir o estudo desta semana e, mais uma vez, desejamos que o Espírito Santo esteja presente na nossa mente, no nosso coração, nos ajudando a entendermos, aceitarmos e termos uma nova vida com Cristo. Que Deus nos abençoe.